Deputado Paulo Tadeu. Reaberto os trabalhos, deputado Iveriz Long, para concluir. Deputado Iveriz, era só essa parte mesmo. Era só essa parte? Então, tá Muito certo. obrigada, doutora Velize. Eu também já terminei, senhor presidente. Muito obrigado, Velize. Deputado Velize, eu tenho uma dúvida ainda, persiste para mim uma dúvida ainda. Pelo que eu depreendi das palavras da professora Aparecida, foi desenvolvido um programa por uma empresa privada que presta serviço à Secretaria de Educação para aferir o cadastro ou a pontuação dos eventuais candidatos ao contrato temporário, né? E que esses dados seriam absolutamente indevassáveis, impossíveis de serem manipulados a favor de A ou B. É isso? É isso. Quer dizer, e também o pedido para que a empresa realizasse esse trabalho foi no sentido de exatamente a gente, se não acabar, né, porque na cabeça das pessoas é muito complicado, mas eu poderia afirmar assim, com 99,9% de certeza de que não há problemas de burla nesta pontuação, principalmente depois que a gente começou a fazer esse trabalho com essa empresa, depois que ela desenvolveu esse sistema. Deixa eu fazer uma pergunta, senhora. Antes disso, às vezes, nós recebíamos muitas reclamações, muitas coisas de justiça, de pontuação errada, de coisas indevidas. A partir do momento que nós começamos a fazer com essa empresa, nós nunca tivemos nenhuma reclamação, nenhum. E anteriormente, a diretoria de recursos humanos armazenava os dados pessoais dos candidatos. É isso que a senhora disse? Que antigamente tinha lá os papéis. Hoje não tem mais. Não, hoje a gente não arquiva mais. Antes mas e a empresa arquivava. Arquiva esses dados? Microfilma esses dados? Não, a gente não fica com essas cópias. Sim, mas antes ficava. Antes ficava, mas não era essa empresa que fazia. Era a própria secretaria. Era a própria secretaria. E hoje a empresa fazendo, por que ela não se utiliza de técnicas modernas, de tecnologia, para poder... Sim, é um caso a gente a repensar, não, né? eu acho grave. Acho que fica aqui como... Eu acho grave, quero dizer para a senhora que eu acho grave que dados relativos a pessoas que têm relações profissionais com a Secretaria de Educação não tenham fichas cadastrais, pessoais, sim, mas né, que simplesmente, por favor, simplesmente não tem qualquer problema que acontecer, não tem isso hoje disponível no banco de dados da empresa. A empresa ela não é responsável pela inscrição. Quem é responsável pela realização do processo é a Secretaria de Educação. Sim, quem seja, tá? que seja. Sim, está registrado. Nós Pior ainda, eu acho mais grave ainda. Os nossos atos. Acho que a Secretaria de Educação, estava falando, deputado Velize, há técnicas modernas de arquivo de materiais, de informações, né, que é inadmissível que antes se tinha, mas tá bom, tomava um volume determinado, impossível de armazenar tantos dados, mas hoje tem microfilme, tem várias técnicas sofisticadas aí de armazenagem de dados, que fosse por 2 anos, 1 ano, não dá para armazenar dados de 10 anos atrás, mas que tivesse um período mínimo, que são pessoas, na verdade, que prestam serviços profissionais à Secretaria de Educação, que tem, inclusive, recursos do governo federal envolvidos para repasse de material, como tem na rubrica orçamentária, pagamentos de professores temporários. Então, eu acho que deveria ter sido providenciado. Pois não? Tomaremos providências no sentido de sanar esse problema aí do arquivo, do registro. Até porque, como eu ia na sequência perguntando à senhora, da mesma maneira como não pode ser manipulado em 99,9% para alguém entrar, supõe que para sair também não há possibilidade de manipulação ou de interferência externa. Pois eu quero dizer para a senhora que pessoas profissionais que trabalhavam há anos na Secretaria de Educação tentaram recorrer da pontuação que tiveram por essa avaliação no indigitado CIEF. Poderia anotar o nome, por favor. 4 professores que foram demonizados pela sua relação pessoal com o professor que veio aqui depor algum tempo atrás, Manuel Carneiro, e que tiveram
mesmo tendo prestado os contratos temporários com a Secretaria de Educação durante tempos, agora foram excluídos. Professor Ricardo A1. Sim, mas deixa eu só fazer Vou dizer o nome. Ricardo A1, Fernanda Crisóstomo. Ricardo o quê? Ricardo A1, A-U-N. Fernanda Crisóstomos. Francisco das Chagas. E o professor Potiguar, assim chamado, creio que deve ser alguma alcunha, aquele Potiguar. Esses 4 recorreram à secretaria sucessivas vezes, tentando pedir uma reavaliação dos seus currículos. Uma vez negado, e exatamente depois da denúncia do professor Manuel Carneiro aqui na ouvidoria dessa casa, eles recorreram ao Ministério Público para uma opinião. Claro que o Ministério Público também, até concordando com a deputada Evelise, é uma opinião do promotor que, em trocas as ações, né, recorreram ao Ministério Público para tentar a reavaliação das suas competências, que sempre foram atestadas anteriormente. Esses professores, eles foram excluídos no momento da entrevista, é isso? Sim, é a informação de que dispomos. Então, se comprovado, e eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse examinar esse fato, nós temos aqui uma fragilidade apontada do sistema, pelo sistema. Sim, mas aí não é do sistema. Sim, alguma interferência externa que determinou que aquelas pessoas não poderiam? Esta exclusão deles no momento da entrevista, a entrevista ela é um requisito para que a pessoa possa concorrer a determinadas áreas. Não entendi. A exclusão deles? Não, a entrevista ela é um pré-requisito, é um requisito para que a pessoa possa concorrer a determinadas áreas. Tá? Antes de fazer a inscrição, ele tem que passar por essa entrevista. Então, no momento da inscrição, ele já leva a documentação pessoal, os títulos e essa declaração. Tá? Então, essa exclusão dele, conforme está sendo colocado... Qual declaração que a senhora fala? A de aptidão. A de aptidão. De aptidão para aquela modalidade de ensino. Tá? Essa entrevista é para ser declarada a aptidão dele para aquela modalidade que ele está pleiteando. Sem essa declaração, ele não pode concorrer, no caso, por exemplo, a carências do CIEF. Tá? Então, essa exclusão deles não está dentro do sistema. Ela é prévia. É uma avaliação prévia. É como condição para ele se inscrever. Bom, eu não vou discutir aqui claro. o motivo que levou a secretaria a excluir, se teve interferência política. Aparentemente, parece que houve decisão política de excluir. Mas vamos apurar. Eu pediria depois, até pediria à assessoria que providenciasse esse documento, essa representação ao Ministério Público, para que encaminhássemos a Vossa Senhoria para termos uma posição oficial da Secretaria de Educação sobre essa questão. Okay. Eu teria mais uma última pergunta a fazer. Independentemente dos dados que chegaram aqui, trazidos pelo deputado João de Deus, sobre o que era no governo passado, se foi no governo passado também, em número tão expressivo, eu teria a mesma posição. Mas hoje, nós estamos investigando o foco da CPI 99/2000. Eu faço uma pergunta, senhora, que levou, inclusive, a um promotor, que, no caso, é o responsável pela promotoria da educação, né, aqui entrasse, não apenas com pedido de liminar para impedir a continuidade dos contratos temporários, como levou a solicitar, a mover a ação de improbidade administrativa contra 3 secretárias. Vossa Senhoria contestou, ou pelo menos questionou, né, os dados oficiais que são apresentados pelo Ministério Público, trazidos, encaminhados pela própria Secretaria de Educação. O fato é que, para menos ou para mais, digamos que seja um pouco menos, mas as informações dizem respeito a dados oficiais. Contratações de 2000, 5.742. 2001, 6.078. 2002, 4.485 professores temporários. Diante de um jovem que se dedicou, fez um concurso,
há anos aguardando o momento da sua convocação, da realização da sua vocação profissional, não lhe parece exagerado, absurdo esse número de professores temporários, já que as vagas temporárias, pela lei, pelos normativos da secretaria, enfim, seriam aquelas para cobrir as estritamente excepcionais, capituladas na toda a legislação pertinente? Não lhe parece números extremamente inaceitáveis, na minha opinião? Enquanto aquele jovem viu caducar o concurso para o qual ele foi aprovado, poucos foram convocados daquele concurso a que ele pertenceu, que ele fez, né? E só agora, pelo que eu tenho conversado com o promotor doutor Alexandre, uma conciliação está acontecendo entre o Ministério Público e a Secretaria de Educação para dar uma racionalidade a esse tipo de preenchimento de vagas. Por exemplo, há casos de preenchimento de vagas também de auxiliares de educação por professores. A senhoria até fez referência a isso, né? Que onera em muito os cofres públicos, já que há quase 10 anos não há concurso para auxiliar de educação. Então há um desvio de função, inclusive, brutal e injustificado por tanto tempo. Mas, concretamente, em relação a esses números de contratados, né, o que o jovem pode estar aguardando do outro lado, esperando, ouvindo aqui essa oitiva? Qual é a posição da secretaria final sobre essas contratações que se arrastam durante tanto tempo, contestadas pelo Tribunal de Contas, contestada pelo Ministério Público, e agora, finalmente, espero que haja uma solução, que seja uma queda drástica de temporários para, enfim, a convocação daqueles que passaram no democrático concurso público? Deputado, esse número de contrato eu não considero assim alto, excessivamente. E desse total de contratos temporários, é uma minoria que é para carências definitivas. Porque o concursado ele só poderia ser nomeado para as carências definitivas, né? E, dentre essas, grande parte dessas disciplinas são disciplinas que a gente não consegue a aprovação em concurso. As pessoas fazem o concurso, passam, a gente chama e ele não atende os requisitos. Qual o requisito primeiro para ser investido no cargo de professor? Possuir licenciatura. Então, ele não tem a licenciatura. Às vezes, nós temos assim, experiência já de disciplinas que passam, que a gente chama 300 e poucos candidatos, línguas é um caso claro disso, que a gente convoca, normalmente, menos de 50% deles estão aptos a assumir o cargo, porque não possuem a formação mínima exigida, que é a licenciatura. Então, como é que a secretaria faz diante de uma situação dessa? Ela tem que oferecer aquele componente. A matriz tem que ser cumprida, o calendário tem que ser cumprido. Então, nós temos que suprir de alguma forma. Normalmente, no banco de línguas, todo início de ano, quando se faz... Normalmente, o concurso ele acontece final do ano, início do ano. Normalmente, janeiro, fevereiro, a gente faz a primeira convocação dos concursados. Ali a gente já esgota o banco da área de línguas. Professora, eu estou achando que a senhora está dizendo, então, que esse número de contratos é porque não tinha a qualificação dos concursados para isso? É isso? Em algumas disciplinas, sim. Mas a senhora tem como me comprovar? Eu queria realmente que a senhora comprovasse isso, porque eu acho que de quem se sujeitou a ir estudar, passar no concurso, ficar esperando, quando ele é convocado, ele não tem a qualificação, não tem a licenciatura, no caso. Às vezes, na maioria das vezes, não tem. Ou ele é estudante ainda, porque ele acha assim, eu vou passar, então quando eu for convocado, eu já concluí. Existia, um tempo atrás, a figura da reconvocação, do termo de compromisso. Então, muitos candidatos ainda prestam concurso com este pensamento. Que houve uma época que nós tínhamos uma legislação que permitia ao candidato convocado, quando não possuísse a formação específica, ele iria para o final da fila aguardar a reconvocação. E na reconvocação, ele assumia mediante um termo de compromisso. Essa situação existiu. Hoje não existe mais. Então, acontece muito da gente chamar os candidatos e eles não terem essa licenciatura. Aí eles não podem ser investidos. Me permita interromper, mas olha só, no caso do concurso de 2003, dos 1.885 candidatos, ainda na ação do Ministério Público, dos 1.885 candidatos aprovados, no concurso de 2000,
751 apenas tomaram posse, ou seja, 39,8% do total de aprovados. Restam ainda em disponibilidade 1.134 professores aprovados no concurso. Quer dizer que esses outros tantos não tinham a qualificação exigida pela secretaria para assumir seus postos. Pode ser que dos chamados eles não tinham, pode ser que desses restantes são de áreas que nós não temos carência na rede. Hoje nós temos um banco considerável de português, de história, de geografia e de educação física. Quer dizer, esses restantes podem ser dessas áreas que a casa não tem necessidade, que é onde nós temos o contrato. Tanto é que, nesse ano, nós fizemos nomeação para substituir, dentro do banco que a gente tinha, para substituir contratos que estavam em carências definitivas. Agora, nem todos nós podemos substituir, porque tinha disciplinas que nós não temos banco mais. Eu pediria à senhora, deve existir um relatório na Secretaria de Educação, principalmente na sua área, sobre as disponibilidades, o preenchimento dos requisitos, enfim, essa estatística sobre aprovados, temporários. Por quê? Temporários porque tantos por cento ou tantos alunos, tantos aprovados não preencheram, não atenderam o requisito A, Sim. B ou C. Nós gostaríamos muito de receber essa estatística para podermos Tá bem. extrair nossas conclusões. Tá bem. Muito obrigado. Presidente, Deputado Paulo Tadeu. Rapidinho, duas coisinhas rápidas aqui. Professora, a senhora colocou aí que um pequeno percentual desses contratos temporários estão relacionados às chamadas vagas definitivas, vamos chamar assim. A senhora tem mais ou menos esse percentual? A senhora sabe dizer exatamente qual é o percentual desses 4.000 professores contratados, o que significa esse número? Só poderia nos fornecer esse dado? Que era importante, porque exatamente para a gente ter uma noção, né, desse número de 4.000 aproximadamente, o que significa aí vagas definitivas, né? Acho que é isso não. E assim, só para um exemplo... Acho que são 200 e poucos. 200 e poucos, né? Tem uma questão que é interessante, que trata exatamente da situação de Vossa Senhoria na Secretaria de Educação. Vossa Senhoria se aposentou em 2003. Sim. Durante esse período de aposentadoria, a Secretaria de Educação utilizou o mecanismo de contratação temporária. E somente agora, em março de 2005, foi que efetivamente foi feito a contratação do professor de maneira definitiva. Ano passado também. Mas pela portaria aqui, pelos dados da Secretaria, foi agosto a senhora se aposentou, em agosto de 2003. Sim. E somente agora, em março de 2005, a vaga foi preenchida por um concursado. Quer dizer, passou-se mais de um ano e 6 meses, um ano alguma coisa, para que a Secretaria pudesse substituir uma aposentada por um professor concursado. Mas eu não estava em sala de aula. Sim, mas mas de qualquer maneira, a vaga da senhora, à medida em que a senhora não estava na vaga, era preenchida por um professor contratado temporário. Não obrigatoriamente. Sim, mas no período então efetivo que a senhora se aposentou, saiu da Secretaria, em tese, né? Saiu dos quadros da Secretaria como aposentada. Durou 1 ano e 6 meses, a Secretaria preferiu a contratação temporária. Não, a minha aposentadoria não implica obrigatoriamente na nomeação de uma nova pessoa. De um concursado. De um concursado. Não implica. Mas deveria, né, professora? Não. Por que não? Porque ela vai nomear de acordo com a necessidade da casa. A minha aposentadoria implica em abertura de um cargo. Isso possibilita a administração nomear uma outra pessoa. Ou seja, existe um cargo vago para que ela possa colocar outra pessoa. Agora, a abertura da carência em razão da minha aposentadoria ou de outra qualquer, não necessariamente e obrigatoriamente deverá acontecer novamente. Professora, mas assim... Aquilo que eu disse no começo. Se alguém se exonera ou se aposenta, a secretaria não tem que automaticamente botar outro no lugar dele, não. Ela pode ter, no âmbito dela, algum professor disponível para ir para aquela regência. Mas à medida que o professor se aposenta, automaticamente ali abre-se uma vaga definitiva. Abre-se um cargo.
Um cargo. Se o professor, no momento da aposentadoria dele, ele Mas a estava senhora- em sala de aula, quer dizer, naquele momento vai gerar uma carência definitiva. Tá? Naquele momento. Uma carência definitiva, perfeito. Naquele momento. Tá? Então, a senhora acha Agora, que deveria ser preenchido esse espaço do aposentado, deveria ser preenchido por professor concursado ou por professor temporário? Para o professor concursado. Para o professor concursado. E Até normalmente porque, se até faz porque o isso. aposentado, né, professora? Assim, o aposentado, a pessoa... Deixa a eu só secretaria complementar, deputado. ela tem como fazer um levantamento de quantos professores, em tese, até porque as leis estão aí, vão se aposentar em tal ano. Ela sabe mais ou menos que naquele ano tem a previsão de aposentadoria de X professores. Então ela pode, inclusive, se organizar para isso. Sim, mas esse levantamento ele é furado. Por quê? Normalmente, se a pessoa tem um tempo, ela não tem a obrigação de se aposentar. Em tese. Ou, se ela tem um tempo que ela não levou para ser computado na secretaria, e ela só tem um tempo de secretaria, ela pode ter, por exemplo, 5, 10 anos na Secretaria de Educação, ela tem um tempo que ela trabalhou num outro local e que ela não averbou lá, não incorporou lá junto com a gente, não averbou. Quer dizer, nós não sabemos, teoricamente, essa pessoa se aposentaria daqui 20, 25 anos. E pode ser que ela se aposente antes, a partir do momento que ela Perfeito, não, tá certo. averba esse tempo. Porque, professor, existe uma coisa que é o seguinte, não tem como. Existe aquilo que a senhora colocou, existe o sonho e a angústia daqueles que fizeram que fizeram o concurso, que foram aprovados, de poder, até porque os concursos têm um período limitado. Hoje nós limitamos em 2 anos, prorrogar por mais 2, 4 anos. Mas à medida que as coisas vão acontecendo e o concursado não é chamado, cria-se uma angústia natural, seja nele, seja na família, seja na sociedade. Então, assim, surge uma vaga em definitivo. Na minha avaliação, o banco de dados da secretaria deveria ter, eu tenho certeza que a Vossa Senhoria também concorda com isso, tem que ter lá o banco de dados para preencher com o concursado e não deixar, como já ocorreu aqui efetivamente na Secretaria de Educação, independente do período, concursos que venceram, né? Tinha lá uma lista de concursados aprovados, essas pessoas não foram chamadas e fica o sentimento, não só para aqueles que foram aprovados, mas para toda a sociedade, inclusive para nós aqui, também para o Ministério Público, eu tenho certeza que para vários profissionais da própria Secretaria, de que se preferiu o contrato temporário em detrimento do concursado. E isso, de fato, é uma situação que precisa ser resolvida. Tem que ser resolvida essa situação. Não podemos, efetivamente, fazer as pessoas estudarem, ir para um concurso, como disse o presidente. Esse concurso expira o prazo dele, termina, a pessoa não é chamada, enquanto temos lá professores, mesmo que seja pequeno número, mesmo que seja pequeno, como a Vossa Senhoria colocou, né? Tem que ser chamados, concursados, até para que não pare nenhuma dúvida com relação a essa questão. Então, assim, eu queria só fazer essa ponderação, trazendo, inclusive, o exemplo... Eu quero colocar. Né, o exemplo de Vossa Senhoria, que depois de aposentada, justamente aposentada, depois de muitos anos de trabalho, a Secretaria demorou 1 ano e meio para preencher essa vaga definitiva por um concursado. Eu acho muito tempo, professor, muito tempo. Eu quero fazer 3 colocações. A primeira é que o senhor bem sabe que a aprovação em concurso público não gera um direito adquirido, e simplesmente uma expectativa de contratação. Tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a secretaria, aliás, todos os órgãos, quando solicitam um concurso, ele apresenta um determinado número de vagas a serem supridas. Aquilo ali é de obrigação. Se ela ofereceu aquele quantitativo, obrigatoriamente ela vai ter que contratar aquele número. A partir dali, nós não temos mais aquela obrigação de se contratar. É claro que se existe um concurso em vigência e houver a necessidade, nós vamos lançar mão. Se a gente previu, ofereceu, tipo, 500 carências e nós precisamos de 1.000, 2.000, está dentro da validade do concurso, nós vamos aproveitar. Tá? E terceiro, eu queria assim, que ficasse muito claro e registrado que existe uma cultura de que vagou um cargo, obrigatoriamente a secretaria tem que colocar outra pessoa ali. Não é assim. Nós vamos colocar outro desde que haja necessidade daquele profissional. Sim, tipo eu. Eu me aposentei. É um cargo
definitivo, é um cargo aprovado. Então, quando eu me aposento, está vagando um cargo. Mas isso não significa que a secretaria, obrigatoriamente, necessariamente, terá que lançar mão de um outro para colocar no meu lugar. Não é assim que funciona. E o que se ouve por aí, né, o que se prega por aí, é isso. E não é assim que funciona. Nós só nomeamos de acordo com a nossa necessidade. A nossa casa, ela é mutável. Hoje nós temos 500 mil alunos, amanhã nós temos 300, no outro ano nós temos 450 mil. Então, a necessidade de recurso humano, ela está diretamente relacionada ao quantitativo de alunos que nós temos. Vai acontecer épocas da gente ter um pouco mais de professores numa área, faltando em outras, porque depende das modalidades de ensino que são oferecidas, do número de turmas naquela modalidade. Vocês sabem que a carga horária das disciplinas também ela pode ser alterada dependendo, né, da política estabelecida pelo Conselho de Educação, da avaliação pelo Conselho de Educação. Né? Então, eu queria assim, que ficasse registrado isso, que quando se vaga um cargo, quando se aposenta alguém, quando se exonera alguém, quando se falece alguém, que obrigatoriamente a secretaria terá que colocar uma nova pessoa ali. Não é assim. E nem tampouco em afastamentos provisórios, tipo cessão, tipo uma licença para estar de interesse particular, porque a qualquer momento essa pessoa volta, aí nós vamos ficar com um contingente em excesso. Agora, temos trabalhado no sentido de cada vez mais a gente modernizar os nossos procedimentos, de forma a gente ter um controle mais eficaz dos dados, das informações, de tudo da casa, sem dúvida, é com esse objetivo que a gente está lá, que a gente está trabalhando, para cada vez mais melhorar. Não temos, eu pelo menos respondo por mim, respondo, né, pelas pessoas que trabalham, a gente não está lá para trabalhar no sentido de vamos deixar isso aqui fragilizado porque eu tenho segundas intenções. Não, isso eu jamais faria. Uma coisa que meu pai me ensinou e que, graças a Deus, eu aprendi bem é a questão da honestidade, da lealdade e da consciência tranquila. Então, se eu tiver que praticar, que trabalhar no local, que eu tenha que cometer, que praticar algo que fere a minha índole, os meus princípios, eu não fico. Ilicitude não combina com, e não comungo, eu não comungo com isso. Eu jamais faria isso. E se eu constatar alguma ilegalidade, eu vou chamar e vou adotar os procedimentos. Pode ser quem for, amigo, parente, seja quem for. Apurar, nós vamos. Eu penso dessa forma e ajo dessa forma. E é este o princípio que eu tenho conduzido, né, a minha vida profissional na Secretaria de Educação, que foi meu único emprego, graças a Deus. Comecei, encerrei a minha carreira, aliás, pretendo encerrar ainda, né? Assim, com honestidade, com transparência, com lisura em todos os atos, não só meus, como da administração como um todo, porque eu respondo pelo governo, eu não estou ali respondendo por mim, Cida. Eu estou respondendo lá pela secretária, pelo governador, por todo o serviço público. Tá certo? Muito obrigado, professora. Deputada Evelise. Só mesmo uma pergunta. Eu até, por uma questão até pessoal, sempre defendi bastante a questão do concurso público na administração, né, direta e indireta, até porque sou concursada. E sei que hoje, dentro do serviço público, há uma busca bastante grande de que se possa ter, na medida do possível, esses concursados trabalhando, constantemente sendo reavaliados, passando por cursos, né, de atualização, para que a gente possa até ter a máquina mais eficiente e funcionando melhor. Então, acho que realmente é importante que sempre se busque esse tipo de coisa. Agora, eu entendo até, só mesmo a título da questão do planejamento, da aposentadoria, é utilizado hoje, é adotado na Secretaria o abono de permanência, né? Pois é, o abono de permanência... É um dispositivo legal, né? Exatamente. É uma emenda da Constitucional, número 41, que diz o seguinte, que o servidor, né, que já tenha completado as exigências para aposentadoria, estabelecidas num parágrafo tal, artigo tal, ele pode continuar e vai fazer jus a um abono de permanência. Então, na verdade, né, às vezes fica até, a gente entende que fica difícil esse planejamento. Mas é importante que se busque isso, que a gente está verificando é que nessa atual gestão isso tem sido buscado, né, no sentido de termos sempre, né, os concursados, né, integrados ao serviço público, porque isso com certeza vai trazer sempre melhorias. Agora, é muito importante esses dados, como colocou o presidente, é muito importante, né, o relator também, porque eu acho que é com base nesses dados que a gente vai poder ter uma noção correta, né, se de fato essas contratações temporárias
estão sendo destinadas a licenças de maternidade, a licenças diversas, que são questões mesmo, como o nome bem o diz, temporárias. E que você não poderia onerar o serviço público, você inchando a máquina administrativa por conta de um profissional que vai ficar fora 90 dias, 120 dias ou até 6 meses e depois retorna à máquina administrativa. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, a gente verifique bastante esses dados para que, com responsabilidade, nós, né, possamos afirmar ou não se esse está sendo de uma forma controlada ou se realmente está se contratando além do que deveria ser necessário. Então, era o que nós gostaríamos. Além do mais, agradecer à professora pela presença dela hoje aqui. Obrigado, deputada Ivelise. Como esgotamos essas dúvidas que tínhamos a formular à professora Aparecida, eu quero, em nome da CPI, agradecer à professora por seu espírito de colaboração. Eu queria ressaltar porque nós a convidamos praticamente ontem, na segunda-feira, em razão da dificuldade na sexta-feira, e prontamente, né, a senhora aqueceu ao convite dessa CPI. Então, nós registramos essa boa vontade, né, e a sua disposição está aqui conosco hoje, esclarecendo essas questões que cada um teve a oportunidade de levantar. Então, quer dizer mais uma... Quero. Pois não. Eu gostaria de dizer que a DRH, eu acho que eu posso falar em nome da Secretaria, está de portas abertas para prestar as informações que, porventura, os senhores julgarem necessárias. Tá? Não temos nada a esconder, né? Até porque os nossos atos são atos públicos, né? Todos documentados. Então, esteja à vontade para lançar mão daquilo que for necessário para a comissão. Muito bem. Eu agradeço, então, mais uma vez a senhora e solicitaria que, no mais curto prazo de tempo, que se pudéssemos receber aquelas estatísticas a que se referiu a deputada Ivelise, que nós pudéssemos ter isso em mãos brevemente. Muito obrigado. Ok, obrigado. Boa tarde para todos. Boa tarde. Encerrada a sessão.